Bom, a Groenlândia é basicamente um tema central nesse momento na geopolítica, e a região em si também sempre foi um tema muito interessante ali na mitologia, né? Especialmente na mitologia que originou os povos da região dos Balcãs, região báltica, da Rússia e na mitologia grega. Tá? Até porque a mitologia grega tinha uma veneração muito grande por aquele norte misterioso, né, de onde teriam vindo aqueles a quem os antigos chamavam de deuses. E aí já fica a nossa introdução aqui para essa live. Tenham todos uma ótima noite, pessoal. Quem estiver chegando, deixe seu like, por gentileza, tá? Por gentileza, deixe seu like para fazer com que mais pessoas recebam a notificação para essa live. Eu vou procurar fazer uma live breve, tá? Curta, objetiva, assim, digo, não de 2 horas, 2h30, né? Uma coisa aí por volta de 1h, 1h15, se der tudo certo. Eu vou passando os recados enquanto o pessoal vai chegando aqui. Para quem é aluno do Instituto São Brandão, obrigado pela presença, sejam todos muito bem-vindos também. Para quem é inscrito aqui do canal, para quem chegou de paraquedas, né? Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar a tela aqui para compartilhar. Vamos ver. Deixa eu só ver se eu estou fazendo certo aqui, tá? Ok. Um minutinho, ajeitando aqui. Tá um fundo mais bonitinho aí para nós, né? Vamos lá. Deixa eu deixar passando aqui embaixo, vai ficar passando o novo site do Instituto. Começando pelos recados aqui, tá? Instituto São Brandão, onde nós temos os nossos conteúdos fechados. Boa parte do que eu vou falar aqui está lá de forma bem mais profunda, tá? Bem mais profunda mesmo, até vou utilizar como referência a nossa plataforma ali para ir mostrando coisas que nós já falamos em aulas ali relacionadas a esse tópico de hoje. Bom, para quem está acompanhando, né, seja um mantenedor do Instituto São Brandão, ajude a fazer acontecer esse projeto, tá? Esse projeto que almeja a criação em 3 fases, né? A sede física do Instituto, com local para conferências, para eventos. O segundo passo, que é um campus rural, com observatório e laboratório, tá? E o terceiro passo é, de fato, a Universidade de São Brandão, tá? Então, venha para o Instituto, ajude a fazer acontecer. Nós temos, nesse momento, 2 projetos principais que são lançamentos agora de 2026, tá? A Alavanca, que é o nosso app. Deixa eu ver se está com som para vocês aí. Tá? Nosso app focado em trabalho online, né? E com IA principalmente, automações, agentes de IA, tem chat de IA, uma série de coisas bem interessantes, tá? Que já estão implementadas, além dos cursos que a gente tem sobre inteligência artificial, trabalhos online, que estão lá dentro, tá? Com 2 modelos de negócio exclusivos, dezenas de métodos validados, treinamentos, diversas funções dentro do aplicativo, tá? Vou fazer algumas lives com o pessoal. Não é um curso, é um aplicativo, tá? Com várias funções e tem vários cursos dentro dele, ok? Por exemplo, você está aqui dentro, beleza? Você foi lá, área de membros. Área de membros é onde ficam os cursos. Então, nós estamos colocando ali, né, todos esses conteúdos, tá? Por exemplo, sobrevivência financeira, tá tudo sendo colocado lá dentro, disponibilizado também. Então, além dos conteúdos, dos cursos, né, você tem acesso a as funções principais, ao redescobridores, tem fórum, tem um assessor financeiro para você organizar suas finanças. Só isso daqui o pessoal já faz como um aplicativo à parte, né? A gente faz aqui, ó, por exemplo,
entrou R$100, ou entrou, vamos ser mais otimista, R$300. Você está organizando as suas contas ali, né? Então, você tem aqui o chat, onde ele vai confirmar para você, e você tem aqui a própria organização em si, né? O seu assistente financeiro ali, que vai formulando uma planilha. Por exemplo, ali uma entrada de 10 mil, despesa de 185, e assim vai, ok? Eu vou entrar aqui, tem o chat de IA com as principais IAs, é ilimitado, você pode usar à vontade, tá? Com as versões pagas das principais IAs, você pode fazer perguntas e ele vai selecionar sempre a melhor resposta. Por exemplo, aqui a gente falou do Instituto Tavistock, História, Teorias e Impactos, né? Então, ele vai pegar a melhor IA específica para te dar a resposta para o que você está pesquisando, além dos agentes de IA. Então, alavanca.org é o nosso app, tá? Então, entra lá no site alavanca.org, o link está na descrição e você estará dentro e junto com o Instituto São Brandão, tá? Nós temos a Esfera, que é a nossa base de conteúdos fechados, e o que eu vou falar hoje, basicamente, é um resumo de algo que eu falei na primeira live da Esfera, tá? Tem 550 videoaulas, vídeos e aulas, né? Biblioteca milenar, lives fechadas semanais, tá? Que você pode assistir ali na plataforma, além do acesso aos cursos raiz do Instituto São Brandão. História do Mundo, História do Brasil, Metafísica, Formate, Brokers, Geopolítica Avançada e Capitalismo Reverso. Tá? Os 7 cursos raiz. Então, 3 anos de acesso total. Você entra ali, são mais de 550 videoaulas, 75 módulos, 3 anos de acesso, enfim. Tá? Então, e para fechar o terceiro e último recado, nós fizemos live aqui com o canal Yeshua, foi muito legal na terça-feira passada, né? Chegou a bater quase 1.000 pessoas assistindo, tá? 986 foi o pico, tá? Então o pessoal gostou bastante do conteúdo, e nós decidimos, ainda não, estou comunicando oficialmente aqui, tá? Que a gente conversou, fez uma reunião e decidiu deixar o conteúdo fechado da inversão magnética, a temporada 2026, que se chama Apocalipse das Estrelas, tá? A temporada 2025 era o Cronologia do Apocalipse, tem todas as aulas lá, estão disponíveis, são lives, né, 49 lives já, 43 lives mais 6 bônus, fora outros módulos bônus, tá? E agora, para 2026, serão 48 lives. Nós só fizemos 2 até o momento, então é uma por semana, sempre na sexta-feira, tá? Então aproveito para você entrar lá, que a gente baixou o preço para R$ 29,90 mensais. Então ficou bem acessível mesmo, tá? Tava 77, né? E agora tá R$ 29,90, então tá bem acessível. A gente conversou com os alunos que já fazem parte ali, né? Deu alguns bônus ali também para o pessoal, tá? Fez os ajustes devidos e conseguimos baixar para você por R$ 29,90, né? Fica mais tranquilo aí, para ficar mais acessível, para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo, tá? Ok? Então, esse aqui está em yeshua.alendanuvem.com, ok? Também está na descrição do vídeo. Perfeito, pessoal? Conteúdo premium com os canais Yeshua e Além da Nuvem. É outro projeto que nós temos também. Bom, agora eu vou voltar aqui para a gente começar. Quem lembra do mapa da The Economist 2026, tá? Um detalhe que eu quero chamar a atenção de todos vocês é o seguinte, para a gente já começar metendo a bica na ignorância, né? É impressionante o que a gente vê hoje, né, no mundo, né? A gente vê algo assim que eu também não vou me ater, mas hoje, assim, eu fico um pouco cansado, confesso. Não quero parecer prepotente, mas eu fico cansado com a ignorância. Se tem uma coisa que me cansa, é a ignorância. Tá? A falta de conhecimento, a falta de entender a realidade. E pior do que não entender é entender errado. Tá? É confundir as coisas. Então, é com esses grandes inimigos que eu travo a minha batalha, a minha guerra, dia após dia, contra a ignorância e a confusão.
tá? Então, aqui ó, nós temos esse navio apontado para o bolo de 250 anos ali do aniversário da Revolução Americana, a independência americana, a Revolução Americana, aprisionada ao bolinho. Perceba o tom sarcástico que existe aqui na ordem estabelecida, vigente, internacional, que nós vimos, que é pautada nas revoluções. Tá? Então você tem uma revolução amarrada ao bolinho. Mas, nesse momento, o que chama atenção é esse navio. Isso aqui não é um navio de guerra, isso é um navio de containers. Tá? Um navio de containers, ele não costuma ter armas, né? Ele é um navio de mercado, é um navio mercantil, é onde você exporta de um país para o outro uma série de itens, tá? Mas aqui ele tem canhões. Agora olha só a notícia, que interessante a notícia que saiu alguns dias atrás aí, tá? Deixa só, espera só um pouquinho, pessoal, que resolveram colocar aqui um anúncio bem complicado, né? Bom, na verdade, assim, é o site que existe por causa do anúncio e não o contrário, tá? Então, assim, todo esse site aqui, as notícias, tudo no final das contas, tem essa intenção ali, né? A imprensa, de modo geral, é assim, a mídia é assim. Até porque todo mundo precisa trabalhar, né? Mas você não assiste propagandas por causa do comercial de TV. Na verdade, o comercial de TV é o objetivo principal, é a finalidade. O programa de TV que é criado por causa das propagandas, tá? Caso você não saiba disso. Então, assim, tudo aquilo que você vê, Domingão do Faustão, Gugu Liberato, que já faleceu, Silvio Santos também, que já faleceu, enfim, todos esses caras, na verdade, eles estão ali porque precisa entreter o povo para o objetivo da emissora, que é ganhar milhões na venda de anúncios. Não sei se você tem ideia quanto custa um anúncio numa propaganda de televisão, e é caríssimo, é sempre na casa ali dos milhões que se fala, para cima, né? Muitos milhões. Então, bom, voltando ao tópico, né? A China exibiu um navio porta-containers equipado com lançadores verticais de mísseis, radares e sistemas de autodefesa, sinalizando o uso de embarcações civis como plataformas militares modulares de baixo custo e rápida mobilização. Então, aqui está, ó. Nós estamos vendo agora, não sei se provavelmente vai ter uma outra propaganda, acertei. Por exemplo, a própria plataforma aqui, o YouTube, a gente faz o conteúdo porque a gente quer acordar você. Eu, pelo menos, sou assim, né? Mas o YouTube, ele contrata, ele paga os influenciadores por visualização, né? Por conta do projeto comercial que existe da plataforma. Assim, não é porque assim, nossa, nós queremos acordar você que está aí assistindo. A plataforma em si, não. Muitos de nós, criadores de conteúdo, sim. Tá? A gente, não todos, evidentemente, mas uma parte considerável realmente faz aquilo que acredita, uma parte significativa. Tá? Então a gente realmente acabou meio que dando sorte nesse processo, né, de existir esse meio onde a gente pode fazer isso atualmente. No passado não existia, era só televisão. Como é que você ia fazer um negócio desses? Alguns faziam fanzines, revistas, entregavam ou vendiam no centro da cidade, mas era um trabalho formiguinha, não é como hoje, né? Mas olha que interessante, então saiu agora, dia 11 de janeiro, tá? Essa notícia aqui, você pode ver a data. As mais lidas, fique por dentro, então tá lá o navio da China. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ou o vídeo também, o vídeo é outro que é só para você dar o clique e para encher linguiça, tá vendo? Não tem nada aqui, ó, nada sobre o assunto. Mas tudo bem. Tem uma foto aqui, ó. Tá? Então, é um navio de containers, tá? Com mísseis, você pode ver aqui os lança-mísseis, com módulos militares instalados no convés e sem tentativa de ocultação. Quer dizer, esse não tem tentativa de ocultação. E quando tiver? Quer dizer, é possível que o início do ataque, por exemplo,
a ilha, a vizinha de Taiwan, seja feito dessa forma, e não aos moldes convencionais, né? O elemento surpresa. Mas, então, aqui nós temos a China exibindo isso que apareceu na capa da revista The Economist aqui, ó, agora, dia 11, e apontado para um símbolo, tá, que é a Revolução Americana, é o aniversário da Revolução Americana. Revolução Americana é um desdobramento vinculado a todo o processo revolucionário que a gente geralmente associa à Revolução Francesa, né? Então, mas foi um desdobramento que aconteceu no mundo todo, na verdade, um período histórico onde diversas revoluções começaram a pipocar pelo mundo, né? E dando forma ao atual modelo civilizacional que nós temos hoje. Tá? Então, isso aqui tem uma simbólica muito grande. Né? Bom, não vou me ater muito a essa capa, eu só queria mostrar realmente essa notícia aqui, né? Ano de Copa do Mundo, com certeza a grande maioria das pessoas está muito mais interessada, né, se o Neymar vai jogar ou não, do que na nova invenção chinesa que camufla mísseis, canhões e armas dentro ou no meio, disfarçado em meio a navios de containers, navios mercantis. A gente pode pesquisar, por exemplo, como que se chama mesmo? Acho que é Vessel Tracking, alguma coisa assim, Vessel e Container Tracking. Deixa eu ver se esse aqui a gente consegue ver. Tem outros sites, né? Shipment Track, não sei se esse aqui mostra. Vessel Finder, é mais ou menos como aquele de navio, de aviões, né? Só que aqui são navios. Se você não tem ideia de quantos navios, embarcações estão circulando pelo mundo agora, tá? Então você pode ter uma ideia utilizando esse Vessel Finder aqui, tá? Para quem trabalha com mercado internacional, né, eu trabalhei por uma década e meia aproximadamente, né? Então a gente sabe que é assim que funciona. Tá? E a gente vai e verifica quais são as embarcações, né, que estão, no caso, você não necessariamente você vai rastrear por aqui, mas você tem um documento chamado BL, Bill of Landing, né, que tem a data de embarque e a data de chegada do navio no seu destino, né, e é mais ou menos como aquele Flight Radar, né, Flight Radar, que é bem parecido, e aqui a gente tem diversas embarcações aqui. Deixa eu ver os barcos, né? Eu tô com a impressão, é que aqui ele tá colocando como satélite. Deixa eu só ver. Ah, é a posição de satélite, nada a ver. Exatamente, é isso mesmo. Então aqui você tem as embarcações. Então é uma quantidade muito grande, né? Essa seria uma maneira bem interessante, né, de criar um novo estilo de guerras aí, né? Tá? A gente já vai chegar no assunto principal. Algumas curiosidades interessantes. Deixa eu só ver se vocês estão me escutando, como sempre. Eu não deixei preparado aqui para eu ouvir. Tá? Deixa eu colocar esse vídeo aqui. A gente fala muito sobre mitologia aqui no canal Além da Nuvem, né? E sobre os Vimanas da Índia. Não dá para deixar, tem música, tá? Espera aí. Então, já que não dá para deixar música, porque tem música, né? Olha que interessante isso daqui. Narrativa mainstream foi Martelo e Cinzel, né? Que fizeram esses templos aqui. Esses templos aqui, eles são chamados Vimanas. O nome deles é Vimanas, tá? São templos da Índia, né? Vimana também eram os palácios voadores e as aeronaves relatadas nos épicos sânscrito, né, como Mahabharata e outros. Tá, pessoal? Então, essa é a narrativa mainstream, né? E aqui a gente mostra, aqui está escrito assim, qualquer um com metade de um cérebro pensa, né? Tecnologia laser sofisticada.
basicamente. Você percebe que são coisas muito são muito detalhadas, em pedras duríssimas, tem partes móveis, né? Então a gente tem uma série de vídeos sobre isso também, em relação a esse norte da Índia, tá? O ex-prefeito de Paris, que perdeu sua vida após a Revolução Francesa, era da parte da aristocracia, Jean-Sylvain Bailly, trocou uma série de cartas debatendo com o filósofo iluminista Voltaire. Tá? E a discussão era exatamente essa. Jean-Sylvain Bailly, que além de político era um astrônomo também, né? Era um astrônomo, um autor, um escritor, cientista, ele defendia a tese de que a origem dos conhecimentos do mundo não eram a Índia, como pensava o Voltaire. Provavelmente o maior nome do iluminismo, e que deu as bases aí para a filosofia que nós temos hoje, né, que acabou desdobrando-se para o materialismo, né? Então, o próprio Voltaire acreditava que era a Índia, o norte da Índia, a região, tá? Região do Ganges, que era o berço do conhecimento astronômico, o conhecimento mais elevado da astronomia. Já o Jean-Sylvain Bailly, ele defendia que não. Ele defendia que o berço era, na verdade, a Tartária. Ele escreve com todas as letras e defende isso veementemente. Ele escreveu sobre isso, sobre a história da ciência, né, no mundo, a história da astronomia. Então ele acreditava que era a Tartária que tinha sido destruída ali, sua capital no caso. Mas que o conhecimento veio de lá e depois se espalhou, depois chegando à China, depois chegando à Índia. Tá? É interessante isso, porque o próprio Voltaire, ele diz que ele ficou muito tentado a acreditar naquilo que o Bailly defendeu. Tá? Ele elogia bastante o Jean-Sylvain Bailly, ele já tinha idade mais avançada, foi no final da vida dele, então ele é tratado ali como que um mestre da filosofia pelo Bailly, e ele na posição de mestre já consolidado ali, né, da época, ele também elogia muito o trabalho do Jean-Sylvain Bailly e diz que estava bastante inclinado a converter-se às ideias que o Jean-Sylvain Bailly defendeu, no caso de que a verdadeira origem estava mais ao norte, e isso tem tudo a ver com o que eu vou falar sobre Groenlândia, tá? Mais ao norte, na região da antiga Tartária, o império que sim foi apagado da história. Tá? Então, bem interessante essa parte. E bem relevante também, inclusive Bailly defendia que as observações que depois foram publicadas pelo astrônomo Ptolomeu, que foi quem popularizou, foi o maior astrônomo, né, por muito tempo, e depois teve suas ideias geocêntricas derrubadas ali por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Né? Posteriormente, passando no meio ali pelo Johannes Kepler. Então, o Ptolomeu era geocentrista e tudo, né, mas eles não entram nesse debate, né, o próprio Bailly não acredita nisso, né, não acredita, ele já é convencido pela então ciência moderna da época, mas ele defende sim que as observações que depois foram popularizadas por Ptolomeu, na verdade, foram feitas lá na Tartária, porque era o único lugar que, pelos cálculos dele, ele poderia ter concluído aquelas coisas se fizesse as medições acima do paralelo número, se eu não me engano, é 40, agora não me lembro exatamente, tá? Mas é de um paralelo lá de cima do extremo norte. Tá? Eu sei porque eu tenho o livro, estou destrinchando esse livro, esses debates, ele só existe em francês, né? A gente está traduzindo também e utilizando como fonte, eu estou utilizando como fonte no livro que eu estou escrevendo sobre a Tartária.
tá? Então, bom, a gente pode ver outras aqui, né? Aqui a gente pode ter uma ideia de como era essa alta tecnologia da época, né? Como o pessoal supõe aqui, porque é preciso entender que na mentalidade védica dos ancestrais ali da Índia, basicamente eles falam que essas construções foram feitas pelos antigos deuses, tá? Muitas delas, né? Não todas, evidentemente, depois a humanidade vai copiando, os moradores também copiam e fazem algumas, né? Só um pouquinho, tá, pessoal? Pessoal, deixa o seu like, tá, por gentileza, quem estiver acompanhando. Deixa eu só ver como é que tá. Eu deixei aqui o... Ah, perfeito. Vamos voltar lá? Então, evidentemente, mas muitos desses palácios, construções tinham sido feitos ali, esculturas que tem lá, de templos mesmo, que se tornaram templos e locais de veneração, né? Aqueles antigos habitantes, que eram chamados de deuses ali, né? Bom, vai depender do tempo específico e do livro que é contado, né? Mas, de modo geral, a gente conhece por devas, né? Essas divindades, e que rivalizavam com os asuras, né? Mas existem outros nomes também, dependendo da obra, para os mesmos seres, tá? Ou para descendentes desses seres também. Tá? Então aqui a gente tem embaixo uma representação de uma máquina fazendo isso com laser, basicamente, né? Ou algo parecido. Tá? Veja, mármore é uma coisa, granito é outra, bem diferente, tá? Alguns desses templos estão em pedras duríssimas, como granito. Não é um mármore como você tinha lá na Grécia, em Roma, que o mármore é quase um sabãozão, né? O cara vai esculpindo ali, consegue esculpir mais facilmente. Agora, é um sabão mais leve, mais maleável. O granito não, tá? O granito não é bem assim para você fazer certas coisas que são feitas ali. Bom, beleza. A gente publicou um short, né, que a Rô, na verdade, encontrou e publicou esse short aqui, essa semana. Deixa eu ver como é que tá aqui o... Agora eu vou precisar do áudio. Olha lá, de novo, ó. Olha que doideira, cara. Olha lá, hoje, ó. Olha, cara, que doideira. Ela descendo de novo. Ela vai sumir dentro da mata. Olha lá, ó. Vai sumir dentro da mata. Olha lá, cara. Olha lá, de novo, ó. Olha que doideira, cara. Olha lá, hoje, ó. Olha, cara, que doideira. Ela descendo de novo. Ela vai sumir dentro da mata. Olha lá, ó. Vai sumir dentro da mata. Esses orbes de luz, eles são bem interessantes, né? Recentemente, o pessoal tem se preocupado em fazer notícias, tentando explicar isso como fenômenos elétricos raros, né? Porque o pessoal começou a ver demais esses orbes de luz, né? Até no final do ano passado, na virada do ano, houve aquela quantidade impressionante de avistamentos, tanto de drones de altíssima tecnologia, algumas desconhecidas, quanto de orbes, né, nos Estados Unidos. Bom, essa aqui a gente achou interessante e colocou ali nos shorts. Esse daqui a Priscila de Abreu me enviou também, tá? Hoje, pedindo para a gente compartilhar ou analisar, né, esse conteúdo. Olha que interessante. Ela me mandou e escreveu assim, ó, bateu no domo, né? Eu não sei se essa é uma imagem real, assim, porque está num site de divulgação científica, Criação do Universo. Em Oklahoma, um jato gigante disparou 80 quilômetros rumo ao espaço. Raio mais forte já visto. Acaso físico ou projeto de algo maior? Particularmente, o que eu respondi foi, assim, pode tranquilamente ser uma IA com uma legenda.
facilmente poderia ser uma IA, e não uma imagem por satélite, até pelo fato de ser um vídeo muito curto, né? Extremamente curto. Aí depois eles colocam essas marcações, botam uma legenda e o pessoal acredita. É um problema da era atual que nós vivemos, que é a era da pós-verdade. Isso é a era da pós-verdade. Se for uma mentira, né? Vamos supor que seja uma imagem de IA. Quando você pega uma imagem de IA bem produzida, legal, e cria um novo contexto para ela, depois você pode tornar esse discurso maleável e vai criando a realidade através de uma narrativa que você quer contar. Como muita gente ainda acredita que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, ainda fica fácil, né, de você fazer isso. Mas a imagem é muito legal, muito boa. Né? Agradeço Priscila Abreu que enviou, Priscila de Abreu, e não sei dizer, me parece, assim, ó, sinceramente, se eu olhasse no primeiro momento, eu diria, me parece IA. Não sei o que vocês acham aí no chat. Tá? Não sei se chega a essa altura, a 80 mil metros, né? Não, é uma IA. Assim, tá muito na cara de IA, pessoal. Tá muito na cara de IA. Isso daqui. Se você reparar, eles são até iguais, né? Os dois pequenininhos que aparecem, depois esse. Tá? Mas sim, você tem fenômenos atmosféricos muito interessantes, os sprites, né? Que são extremamente interessantes. O próprio raio em si já é um fenômeno excepcional.